Reforços pedidos por Rogério Ceni no Flamengo, Matheus Babi na mira do Fluminense, o Botafogo acertando com os jogadores e o Vasco bem perto de um centroavante. Esses são só alguns dos assuntos que eu vou tratar no vídeo de hoje do canal do Nicola. Fala ainda sobre Palmeiras, sobre São Paulo, Grêmio com superávit, além das últimas de Guerra. Você lembra do Alejandro Guerra? Ele foi parar na República Dominicana. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, muito legal ter vocês por aqui e sem perder qualquer tempo, até porque tem muita informação, só queria pedir para deixarem like no vídeo, para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Quero começar o vídeo falando sobre Guerra, Alejandro Guerra, meia que hoje tem 35 anos de idade, passou entre 2017 e 2020 pelo Palmeiras e acaba de fechar com o time da República Dominicana. Trata-se de um time chamado Delfines del Este. Confesso que nunca havia ouvido falar a respeito desse clube, fundado em 2014, o atual vice-campeão de seu país. Só para você entender como foi drástica e triste a mudança no cenário do Guerra. Ele chega ao Palmeiras como o melhor jogador da América do Sul em 2016, eleito peça fundamental na conquista da Libertadores da América pelo Atlético Nacional, até faz um primeiro ano bom, um segundo ano mais ou menos no Palmeiras, em 2019 é emprestado para o Bahia, em 2020 fica o ano inteiro sem jogar. Deixa o Brasil muito triste. Até tinha algumas propostas, mas ele chegou a declarar o seguinte recentemente, abre aspas, quero me divertir e sentir paixão, quero ser respeitado pelo meu trabalho, algo que não recebi nos meus 4 anos aqui no Brasil, não me senti valorizado, fecha aspas. Toda a sorte do mundo ao Guerra, que ele possa reencontrar o melhor futebol, porque definitivamente nos últimos meses de Palmeiras e também no Bahia, o Guerra estava bem distante daquele meia que a gente conheceu e se encantou nos tempos de Atlético Nacional. Bora falar agora sobre o Grêmio, que vive uma fase pelo menos financeira espetacular. Mesmo com a pandemia da Covid-19, o tricolor gaúcho conseguiu fechar o ano de 2020 no azul com um superávit. Superávit de 38 milhões de reais que contrasta com todos os números dos balanços que serão divulgados pelos clubes brasileiros nos próximos dias. Alguns balanços na Europa já foram divulgados, quase todos com problemas. O Barcelona, por exemplo, fechou no vermelho em 97 milhões de euros. O Everton da Inglaterra com 158 milhões de euros e a Roma da Itália com 204 milhões de euros. Só usei esses 3 exemplos para exemplificar como a coisa anda mal no exterior e também será assim no Brasil. Já o Grêmio conseguiu ser superavitário graças a uma série de movimentos feitos já há algum tempo. É um clube saudável do ponto de vista financeiro. O Amir Somoge, que é especialista nesses números, ele trouxe alguns dados relevantes, contando, por exemplo, de que as receitas do Grêmio em 2020 foram de 426 milhões de reais, só 3,6% a menos do que o ano anterior, em 2019, ou seja, a Covid não foi capaz de atrapalhar os planos do Grêmio. Algumas receitas de fato caíram, como por exemplo a TV, 11% de queda, o Grêmio ainda perdeu 15% com os sócios torcedores e 12% com patrocínios. De destaque, vendas de jogadores, o Grêmio conseguiu faturar 120 milhões com transferências na temporada passada, eram 108 milhões na temporada anterior. Por mais incrível que possa parecer, mesmo no ano da pandemia, o Grêmio conseguiu diminuir suas dívidas. 429 milhões de reais em 2019 contra 396 milhões de reais em 2020, uma queda de 8%. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que enfim anunciou de forma oficial Danilo Barbosa como seu primeiro reforço para a temporada de 2021, meio-campista de 25 anos de idade que desde terça-feira da semana passada havia sido aprovado em uma série de exames médicos pelos quais foi submetido. Havia uma preocupação grande do Palmeiras em relação ao joelho do atleta que não atua pelo Nice desde o ano passado. Danilo foi aprovado, chega por empréstimo até o fim do ano, o Palmeiras vai pagar uma quantia pelo empréstimo e se quiser ficar com o jogador em definitivo, vai ter de comprar os direitos econômicos. Danilo chegou a gravar um vídeo para contar um pouquinho sobre as expectativas, separei a principal frase em que ele diz o seguinte, abre aspas, estou muito feliz, muito contente de fazer parte do elenco. O Danilo até realça que está indo para o maior campeão do futebol brasileiro, status que deixa o torcedor palmeirense bastante contente. Danilo reencontra o Abel Ferreira, eles trabalharam juntos nos tempos de Braga. Na oportunidade o Abel disputou, ou melhor, o Danilo disputou 46 jogos, sendo 29 como titular e 3 gols marcados. Só para quem não conhece um pouquinho do estilo do Danilo,
Jogador que passou por todas as categorias de base da seleção, quase sempre como capitão. Por exemplo, estava no Mundial Sub-20, a seleção acabou como vice-campeã em 2015, aquela seleção que também tinha Gabriel Jesus e João Pedro, ex-jogadores do Palmeiras. Na oportunidade, além do vice-campeonato, o Danilo ficou com o título ou com status de segundo melhor do Mundial. Só para completar sobre o Palmeiras, mais uma vez o Verdão está em pé de guerra com a Federação Paulista, tudo porque o Palmeiras se recusou a jogar em Volta Redonda nessa terça-feira, ainda não confirmou, pelo menos até agora, a partida dessa quarta-feira contra o São Bento. Palmeiras muito preocupado com os protocolos, mas ao mesmo tempo também tentando aproveitar esse período para dar uma boa pré-temporada, uma boa preparação para os seus jogadores. O pessoal da Federação Paulista anda bem chateado com Maurício Gagliotti e companhia. Bora falar agora sobre mais um reforço chegando pro Vasco da Gama. Já contei para vocês que Morato será anunciado até sexta-feira como novo atacante do Vasco, empréstimo até dezembro, e o Vasco também está bem perto de fechar com o Léo Jabá, centroavante revelado no Corinthians. Ele foi pro Asmat Grozny da Rússia, depois se mudou pro PAOK da Grécia, até chegou a ser campeão por lá, e nesse momento não vinha sendo muito utilizado, especialmente depois de uma cirurgia no joelho. Já passou por exames médicos no Vasco e restam pequenos detalhes para que ele seja anunciado por empréstimo até dezembro. No início desse ano, o Léo Jabá chegou a estar perto do Atlético Goianiense, foi quando surgiu o interesse do Vasco. O Léo Jabá preferiu jogar no Vasco do que disputar a primeira divisão pelo Atlético Goianiense, está tudo encaminhado para que ele seja contratado. Centroavante de 22 anos de idade, informação do interesse do Vasco divulgada pelo Gilmar Ferreira. Ele tem atuado também mais recentemente, aberto pelos lados do campo, fez boas temporadas com a camisa do PAOK até a contusão. Pelo Corinthians, depois de se profissionalizar, disputou 20 jogos, marcou um gol e logo foi negociado. Seria o quinto reforço do Vasco para a temporada. O Vasco já contratou o Hernando, o Zeca, o Marquinhos Gabriel e está muito perto de anunciar o Morato. Bora trazer uma notícia exclusiva para você que acompanha o canal do Nicola. Matheus Babi, atacante de 23 anos de idade, que pertence ao Serra Macaense, está emprestado ao Botafogo até o fim dessa temporada, interessa ao Fluminense. O Flu, inclusive, já fez uma primeira proposta oficial ao Serra Macaense. 900 mil euros ou mais ou menos 6 milhões de reais para a compra em definitivo do Matheus Babi. O Serra Macaense não aceitou a oferta e aguarda uma contraproposta do Fluminense. Vale a lembrança de que a multa rescisória do atacante com o Serra Macaense é de 3 milhões de euros ou mais ou menos 20 milhões de reais. O Matheus Babi tem muitos recursos, embora ainda em fase de aprendizado, embora ainda evoluindo, tem características de um bom centroavante. É alto, é forte, vai bem no jogo aéreo e tem bastante coisa a ser desenvolvida ainda. Na atual temporada, 5 jogos, 3 gols marcados. Na temporada passada também pelo Botafogo, 39 jogos e 11 gols marcados. Já que falei sobre o Fluminense, queria contar também sobre o Botafogo. Botafogo que apresentou nessa terça-feira o Ricardinho voltando ao clube e também está muito perto de fechar com o Marco Antônio, meia que estava no Bahia. O próprio Marco Antônio já se declarou ou já comunicou o acerto com o Botafogo. O Botafogo e o Bahia têm adotado um pouquinho mais de cautela. Esse anúncio deve acontecer a qualquer momento. Bora te explicar agora a situação de Taison, meia atacante, 33 anos de idade, vivendo os últimos meses de seu contrato com o Shakhtar Donetsk. O contrato acaba na metade do ano e ele tem conversas bem avançadas para jogar no Internacional. Durante os últimos anos ocupou status de o protagonista, o dono do vestiário no Shakhtar Donetsk. Mas as coisas mudaram mais recentemente, especialmente desde a chegada do novo treinador, o português Luiz Castro, que colocou o Taison para ser reserva, o Taison bem acima do peso, já não jogando mesmo de outros tempos, e a crise explodiu de vez no último confronto do Shakhtar pela Liga Europa na eliminação para Roma. Taison começou no banco de reservas e aos 15 do segundo tempo o Luiz Castro pediu que o Taison entrasse em campo. O Taison alegou que não entraria, usou como desculpa a chuteira, tô sem chuteira. Mandaram ir buscar a chuteira e o Taison teria dito para as pessoas mais próximas que não precisava buscar a chuteira. O Luiz Castro ficou revoltado com a indisciplina do Taison. E desde então ele não tem sido mais nem utilizado pelo time principal. Tem treinado com a equipe sub-23 e o Luiz Castro já deixou bem claro que não conta mais com o Taison. Aí você, torcedor colorado, já deve ter esfregado as mãos e pensado, bom, então agora tá mais fácil ter o Taison antecipadamente e não tendo de esperar até junho quando acaba o contrato, certo? Talvez não. É que especialmente o Shakhtar Donetsk costuma ser muito duro na queda em qualquer tipo de negociação, especialmente em casos como esse, em que o clube se sente afetado.
Existe a preocupação dos dirigentes do Shakhtar de que o Tyson tenha precipitado essa situação exatamente para poder se mudar para o Internacional. E a percepção de pessoas próximas ao Tyson na Ucrânia é de que o Shakhtar vai dificultar ao máximo essa saída. Vai esperar até o último dia do contrato para liberar o jogador para que ele possa ser utilizado no Internacional, ainda que isso represente ter de pagar salários do Tyson sem que ele seja aproveitado. Jogador revelado no Internacional que saiu cedo, saiu em 2010 para jogar no Metalist, ficou só 2 anos nesse time ucraniano e foi em 2012 para o Shakhtar Donetsk, que ficou absolutamente milionário por conta de toda a passagem pelo Shakhtar na atual temporada, 24 jogos, 2 gols marcados. Jogador que foi convocado pela seleção brasileira para a última Copa do Mundo. Enorme contestação pela presença dele por lá, mas acabou não sendo utilizado. Bora trazer 2 atualizações sobre o São Paulo, começando com o Luan. Volante revelado nas categorias de base do clube, tem sido muito mais titular do que reserva e teve nesta terça-feira o anúncio do seu contrato estendido. O contrato terminaria no fim do ano que vem e agora só termina em dezembro de 2023. O São Paulo deu um reajuste salarial a ele, conseguiu o aumento da multa rescisória e agora vai ficar bem mais tranquilo em relação à perspectiva de negociar o jogador ou não. Só vai negociá-lo caso tenha vontade. Luan que deve ser titular ou deve ter um papel importante, especialmente até que o São Paulo consiga encontrar um volante. O Gabriel Neves ainda não foi contratado. A ideia do São Paulo, depois do não acerto com o Nacional, é esperar até metade do ano para oferecer um pré-contrato para que o Gabriel Neves vire reforço do São Paulo de graça a partir de janeiro de 2022. Outra informação importante sobre o tricolor, o goleiro Jean, que fez brilhante temporada em 2020 com a camisa do Atlético Goianiense, voltou de empréstimo, mas está completamente fora dos planos. Essa informação foi confirmada pelo próprio presidente do São Paulo, o Júlio Casares, que concedeu uma entrevista exclusiva ao programa do Nicola nessa segunda-feira. Se você perdeu, vou deixar o link aqui para que você possa assistir a entrevista na íntegra, mas queria já destacar essa parte. O próprio Júlio admite que o Jean tem propostas, tem interesse de alguns clubes e o São Paulo está tentando fechar o mais rápido possível a saída do jogador, até porque ele não faz parte dos planos. Jean que não tem nem treinado com o restante do elenco, tudo por causa daquele episódio envolvendo ele e a esposa, no caso hoje a ex-esposa. Ele agrediu a ex-esposa durante o período de férias da família em janeiro do ano passado nos Estados Unidos. Quero fechar o vídeo falando sobre o Flamengo. Rogério Ceni, mesmo diante de todo o contexto complicado de finanças do Flamengo, pediu reforços à diretoria de futebol. Ele quer um meia atacante e um atacante de lado de campo. Formação revelada pela Raíza Simplício, que outro dia esteve como convidada no programa do Nicola. Como é que funciona essa busca por jogadores? O Flamengo sabe das dificuldades financeiras, mas Rogério Ceni entende que precisa dar uma encorpada no elenco e sente muito a ausência de um atacante de confiança, um ponta, para que possa substituir os titulares. Isso porque o Michael e o Vitinho caíram demais de produção. O Vitinho até meteu gol outro dia, mas não tem conseguido render nos jogos grandes, nos jogos mais pesados. E se existisse a possibilidade da contratação de um atleta com essa característica, o Rogério Ceni gostaria. O outro jogador é um meia atacante que pudesse atuar em mais de uma função, especialmente em 2, pelo menos. Que pudesse ser um meia criativo, mas também com capacidade de recomposição. O Rogério Ceni está preocupado com a possibilidade de o Arrascaeta, ao longo de toda a temporada, ser muito convocado pela seleção uruguaia para eliminatórias da Copa, amistosos, entre outras coisas, e virar um desfalque recorrente. O grande ponto é como é que o Flamengo vai lidar com a falta de receitas, com a necessidade de vender jogadores. Basta lembrar que o Flamengo vai precisar de 90 milhões de reais com transferências de atletas na metade do ano para conseguir bater o orçamento para 2021. Então como é que o Flamengo vai lidar com essa necessidade de vender jogadores e atender ao pedido do Rogério Ceni? Alguns atletas têm sido oferecidos nos últimos dias ao rubro-negro, entre eles, por exemplo, o Vitor Sá, atacante brasileiro, que está nesse momento no Wolfsburg da Alemanha. Mas, até agora, de todos os jogadores sugeridos, nenhum conseguiu encantar nem empolgar os dirigentes, muito menos a comissão técnica. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se encontra às 8 da noite no programa do Nicola com várias entrevistas interessantes. Vamos debater hoje a respeito dos jogadores brasileiros na China. Quais deles podem voltar ao Brasil? Aguardo por vocês. Tchau, tchau.